A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores da classe de jovens. Professor, deixa eu começar aqui com uma pergunta. Você sabia que provavelmente todos os seus alunos já tiveram contato com as ideias do materialismo histórico? Mesmo que talvez eles nem saibam o nome disso, né? Você vai chegar na aula de domingo, vai perguntar e talvez vai ter gente que nunca vai ter ouvido falar disso, mas é fato. Está nas séries, nos filmes, nas redes sociais, na escola, na faculdade, qualquer discussão sobre desigualdade, política, justiça social, enfim, o tempo todo essas ideias elas estão pulando por aí. E muitas vezes elas têm outro nome, elas têm uma outra roupagem, mas as características básicas estão lá. Então, nosso desafio é ensinar o jovem a pensar biblicamente sobre esse assunto. E mais do que isso, mostrar como que ele pode reconhecer essas ideias na cultura, nos filmes, nas séries, né, enfim, e como que ele pode responder a elas a partir da Bíblia Sagrada. E é exatamente essa a proposta, então, da lição dessa semana. E nesse vídeo eu quero te ajudar a preparar uma aula profunda, equilibrada, mas principalmente uma aula prática. Então, antes de você assistir aqui ao conteúdo, né? Se você ainda não é assinante do canal, eu te convido, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe, é uma forma de ajudar a divulgar o nosso canal. O objetivo do canal é levar subsídios para os professores da EBD, em especial aqui os da classe de jovens. Aos poucos a gente vai retomando aqui a regularidade, né? Eu encontrei um espacinho aqui na minha agenda. Estou usando aqui o meu momento de intervalo aqui na faculdade Refidinho, onde eu trabalho, para gravar esse vídeo aqui, esse conteúdo para vocês. Então, curte, compartilha e vamos então para o resumo da nossa lição. Muito bem, a visão geral da lição. A lição trabalha o tema do materialismo histórico em contraste com a visão bíblica. A verdade central aqui é muito importante. A transformação verdadeira não vem de uma revolução ideológica, mas da graça de Deus e da transformação do coração. O texto-chave dessa lição está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, onde nós encontramos que devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Ou seja, professor, essa aula não é só sobre história ou filosofia, é sobre formar a mente de Cristo em nossos jovens, aprofundar o seu conhecimento da fé e, claro, vaciná-los contra essas ideologias antibíblicas, anticristãs. Professor, os objetivos da lição são 3. O primeiro deles, apresentar os fundamentos do materialismo histórico. Então, o primeiro tópico vai trazer um resgate histórico, né, a respeito de Marx, de Engels, e vai então mencionar algumas das bases históricas então aqui do materialismo. A segunda é explicar a visão bíblica da história e do ser humano. Então, o segundo tópico é destinado aqui para trazer a visão bíblica nesse contraste com aquilo que o Marx preconizou aqui na sua teoria. E o terceiro tópico, conscientizar a respeito das consequências práticas e espirituais dessa teoria. Então, veja, são 3 objetivos bem definidos. No primeiro tópico aqui, eu vou sintetizar aqui uma forma simples, então, de você explicar para os seus alunos em 3 passos rápidos. Primeiro, você vai chegar mencionando para eles o que é o materialismo histórico. E o materialismo histórico, você pode dizer que ele é uma forma de interpretar a história baseado principalmente na economia. O Marx utilizava um termo que era da infraestrutura e da superestrutura. Então ele dividia a realidade, digamos assim, nessas 2 categorias. Então a economia estava naquilo que ele chamava então de infraestrutura. E ele dizia que a infraestrutura determina a superestrutura. A superestrutura seria a cultura, a religião, né, a questão mais abstrata, digamos assim. Então a infraestrutura, as questões básicas, concretas, materiais. A superestrutura, a questão cultural. Então para ele, a infraestrutura determina a superestrutura. Segundo ponto que as ideias aqui do Marx se baseiam, as relações de produção. Então ele colocava que isso era muito importante, que isso era talvez até o motor da história, né? A questão das relações de produção. E aí vem a ideia da luta de classes, né? Os opressores e os oprimidos, e esse seria então o motor do progresso, o motor da história. Aquilo que faria a sociedade avançar. Então, em resumo, isso é o materialismo histórico, é uma teoria, uma forma de analisar a realidade partindo desses pressupostos. Segundo ponto, você pode trazer aí de importante para os seus jovens. Por que essa visão materialista ainda atrai? Bom, isso atrai porque é uma tentativa de leitura da realidade que oferece uma
uma leitura lógica da sociedade, uma leitura racional, né? Então, o materialismo procura, por exemplo, explicar por que existe desigualdade, né? E mais do que explicar a desigualdade, ele também promete mudança, promete justiça, transformação, e isso dialoga muito com o jovem, né? O jovem ele tem esse anseio, essa energia de transformação, né? O jovem geralmente possui uma vontade de mudar as coisas, né? De fazer com que na geração dele as coisas sejam realmente diferentes, né? Então isso acaba atraindo muito a juventude, essa utopia, né? Esse sonho que o materialismo tem de trazer essa transformação através dessa revolução. E onde é que está o problema? O problema é que essa visão reduz toda a realidade ao material. Então ela ignora completamente o espiritual, exclui Deus da história, desconsidera o pecado que nós entendemos que seja a raiz de toda a injustiça. E uma frase que pode ajudar muito na sua aula aqui é essa: o materialismo histórico acerta ao identificar os problemas, mas ele erra ao explicar a causa e a solução. Então ele é uma boa ferramenta para ler a realidade. Ele consegue então observar realmente e ver que a sociedade está deturpada, a sociedade está desequilibrada, né? Mas quando ele vai explicar por que ela está assim e como se resolve isso, então aí a gente encontra o desencontro, né, da teoria marxista com a teoria bíblica. Bom, e aqui está um ponto, né, muito importante para você, professor. Você buscar assim uma abordagem equilibrada, né? Então cuidado para não caricaturar o tema ou até mesmo transformar essa aula num ataque ideológico. Existe uma diferença entre usar o materialismo como uma ferramenta de análise social, que é basicamente o que a sociologia, por exemplo, hoje faz. Então existem muitas pessoas que utilizam-se do materialismo histórico como uma ferramenta. Outra coisa bem diferente é assumir o materialismo como uma cosmovisão completa, como aquele óculos ideológico, né, a partir do qual você vai observar toda a realidade, interpretar a realidade a partir dele. Então, como ferramenta, ele pode até ajudar a observar desigualdades, aspectos da realidade social que talvez de outra maneira passariam desapercebidos, né? Só que como cosmovisão, então ele exclui Deus, ele exclui a dimensão espiritual, a ação divina na história. Então isso é um ponto que precisamos tomar atenção aqui, né? Então evite, professor, generalizações, né? Generalizações apressadas, né? Que, a meu ver, aqui, por exemplo, o autor da lição, ele apresenta o materialismo histórico quase como sendo um sinônimo de marxismo, né? E claro que a gente não vai aqui entrar nesse debate, né, nem no vídeo, e também não queremos que isso aconteça na sua aula lá no próximo domingo, né? A gente não quer aqui problematizar demais, né? Não é o objetivo aqui fomentar nenhum debate. Mas a bem da verdade é que materialismo histórico é diferente do marxismo. Mesmo dentro dos círculos intelectuais progressistas, o materialismo ele sempre foi muito debatido, criticado, foi revisado, né, muitas vezes. Então, dificilmente, na verdade, hoje você vai encontrar algum teórico que expresse essas ideias, né, do materialismo histórico ou até mesmo do marxismo, né, como um pacote completo. Na verdade, ao se falar em marxismo até, nem dá para você falar no singular, marxismo, né, porque existem, na verdade, são narrativas, são interpretações, são teorias derivadas dessa análise que o Marx fez. Então a gente deveria falar, na verdade, em marxismos, né, no plural. Cada pensador, cada ideólogo, cada escola filosófica, sociológica, enfim, pode ter adotado e interpretado as ideias do Marx de uma forma diferente. Então, dentro da academia, né, dentro do ensino universitário, dentro da sociologia, na maioria das vezes nós vamos encontrar alguma ideia que ela é baseada nesses escritos originais, então do Marx e do Engels. Alguns autores, inclusive, trazem, né, esse cuidado que a gente deve ter, então, ao utilizar o termo marxismo, porque eles dizem que nem o próprio Marx não seria considerado marxista, de acordo com algumas das nomenclaturas que se usa hoje para dizer que é marxismo. Né? Então, tamanhas foram as correntes, né, que derivaram daquela ideia original. E a título de curiosidade, né, uma dessas correntes que revisa o materialismo histórico, ela é a Escola de Frankfurt, uma corrente de pesquisadores, pensadores, se consideram então neomarxistas, né, que questionam essa questão da superioridade da economia sobre a cultura, por exemplo. É algo que é básico, então, ali da infraestrutura e da superestrutura do Marx, né? Então, alguns pensadores como o Max Horkheimer, o Marcuse, né, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, entre outros aí, né, são pensadores, então, neomarxistas da Escola de Frankfurt que questionam o marxismo original, no caso, o materialismo histórico, né. Mas antes disso ainda, lá nos primórdios da sociologia, a gente tem, por exemplo, Max Weber, que ele é considerado ali junto com o próprio Marx, com Auguste Comte, o Émile Durkheim,
como um dos pais da sociologia, né? E o Weber é ali de meados do século XIX, né? Só para você se situar, professor, o Marx ele publicou a obra mais famosa dele, né, o Capital, no ano de 1867. E o Weber ele é de 1863. Então ele tinha 4 anos de idade ali quando o Marx estava ativamente produzindo. Então eles são contemporâneos, né? Mas nem tanto, né? A ideia é que contemporâneo é aqueles que estão vivendo na mesma época, né? Mas o ponto é que o Weber ele vai ter a sua carreira filosófica, sociológica, enfim, posterior, né? Então ele vai ter acesso a esse pensamento de Marx e vai fazer uma crítica importante a esse pensamento já lá no século XIX. Então, e ele critica justamente isso que a gente chama então hoje aqui de reducionismo econômico, né, que a lição também vai fazer essa crítica, né, essa ideia do Marx de explicar a sociedade principalmente a partir da economia, das relações de produção, né, das relações de poder. O Weber dizia que a sociedade ela é muito mais complexa do que isso. Então, para o Max Weber, ideias, valores, até a própria religião, elas ajudam aqui a moldar a sociedade. Ou seja, não é só a economia que influencia a cultura também acaba influenciando a economia. Inclusive, esse é justamente o tema da obra mais famosa do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Agora, um detalhe importante aqui, isso não quer dizer que o Weber era alguém que professasse a fé cristã ou que defendesse a religião, né, nesse sentido. Já vi, inclusive, algumas pessoas cometendo esse erro, né, de achar, então, aqui que o Max Weber, ao criar esse livro, então ele era alguém que defendia o protestantismo ou o capitalismo de alguma forma. Não. O Max Weber era um sociólogo, né, então ele estava apenas analisando a sociedade, né, sem emitir ali um juízo de valor. E nessa análise, então ele percebeu que a religião tinha um impacto real na forma como as pessoas viviam, como elas trabalhavam, como elas se relacionavam, né, como a sociedade se organizava. Só que ele não está aqui fazendo nenhuma afirmação de fé, não está fazendo aqui um juízo de valor, né? Está fazendo aqui um juízo de fato, uma análise da sociedade, uma análise sociológica. Por isso não dá para rotular, então, nem o Weber, nem os defensores do Weber, né, os defensores dessa visão sociológica mais neutra, vamos dizer assim, não dá para colocar ele como um defensor do capitalismo e também nem como um revolucionário, como Marx, né? Então, Max Weber é alguém que está ali tentando entender como que a sociedade funciona e vai, de alguma forma, bater de frente, né? Vai de encontro aqui às ideias do Marx. Uma das grandes contribuições do Weber foi mostrar que a realidade não pode ser explicada só pela economia, que é justamente um dos pontos, então, aqui que a nossa lição faz questão de enfatizar como uma das fragilidades, né, do pensamento aqui do materialismo histórico. Por quê? Porque a religião, a cultura, né, tudo isso faz parte dessa construção. E aqui, inclusive, professor, quero fazer uma parte aqui, né, um parêntese, né, para a gente refletir um pouquinho aqui. Na maioria das vezes, até esse ponto aí que os pensadores acadêmicos vão chegar. Então eles vão reconhecer a importância da religião, vão reconhecer o impacto da religião na sociedade, vão reconhecer o impacto da Bíblia, né, como um documento histórico, né, reconhece a influência da fé na sociedade. Só que dificilmente esses acadêmicos eles vão afirmar isso como uma verdade revelada, uma questão de inspiração divina, né? Por quê? Porque a maior parte da produção acadêmica trabalha dentro de uma perspectiva empírica, de uma perspectiva científica, né? No primeiro vídeo aqui desse trimestre a gente falou um pouquinho a respeito do iluminismo, né? E do racionalismo também. E então a ciência hoje ela trabalha em cima dessas bases, né? No sentido de exigir provas materiais. E a gente sabe que Deus é espírito, né? A Bíblia é muito clara a respeito disso. Então ele não pode ser colocado num laboratório, não pode ser colocado num tubo de ensaio, né, para ser testado empiricamente. Inclusive o livro de Hebreus ele vai além. Né? No capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só que estes precisam se aproximar de Deus com fé, crendo que ele existe. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos aqui um limite natural dessas abordagens acadêmicas, essas abordagens sociológicas, científicas, né? E é exatamente aqui que entra a importância do cristão na ciência, do cristão na academia. Então, por isso, professor, eu incentivo que você incentive os seus alunos a estudar, incentive eles a fazer faculdade, mestrado, doutorado, e você também, professor. Se tiver essa oportunidade, se qualifique, porque é muito importante
nós ocuparmos esses espaços, né? Levar para dentro da academia, para dentro das faculdades, das universidades, a nossa visão de mundo. Levar uma cosmovisão que não nega a razão, mas que também não exclui Deus da realidade. Só assim a gente vai conseguir avançar essas questões de uma forma mais completa, né? Então, muito importante esse incentivo que você dê aí ao estudo dos seus jovens. Mas voltando aqui ao nosso tema, então, o materialismo histórico ele foi sendo ao longo do tempo revisto, ampliado, questionado, e em determinados contextos, porém, hoje ele ainda segue sendo uma lente de análise da realidade que tem lá a sua importância. Então, realmente, precisamos falar, né, a respeito do materialismo histórico. Não se trata aqui simplesmente de um espantalho, né? Tem aquela figura dos debates, né, das discussões, que é a falácia do espantalho, né? Onde você cria um espantalho, cria um arremedo do que seria aquela ideia, para que fique mais fácil de você debater com aquilo. Então o materialismo histórico não é exatamente um espantalho, é mais do que isso, é um camaleão, né? Ele se camuflou, você vai encontrar ramificações dessa ideia espalhadas em outros pensadores, em outros pensamentos. Então não dá para a gente reduzir o materialismo histórico apenas ao marxismo, né? ao seu lado político, podemos dizer assim. Agora, como é que seria aqui uma forma equilibrada de a gente se posicionar frente a isso? O problema não é analisar a sociedade. Então, você utilizar o materialismo histórico ou a sociologia, né, outras ferramentas científicas para entender a realidade, né, não tem nenhum problema. O problema é tentar explicar a realidade sem Deus. Inclusive, esse é o ponto 3 aqui do primeiro tópico, né, a visão ateísta do materialismo histórico. E esse aqui, a meu ver, professor, é o ponto central da lição. Então, acho que você pode enfatizar bastante, né, este subtópico aqui. Quando você chegar a ele aqui, você pode, inclusive, trabalhar com uma comparação bem didática aqui com os alunos para fechar esse tópico. Que o materialismo histórico, ele diz que o problema está no sistema, né, que a solução é a revolução, que aí vai mudar o sistema. Só que a Bíblia nos diz que o problema não está no sistema. Não está na sociedade que é ruim. A Bíblia diz que o problema está no pecado e que a solução é a regeneração, é o novo nascimento. Então você pode inclusive fechar essa parte da aula, né, com uma comparação aqui, uma frase forte aqui, né? Sem a transformação do coração, não existe transformação da sociedade. E o que o materialismo histórico, o marxismo, a escola de Frankfurt, as ideias progressistas, as ideias revolucionárias querem fazer é inverter isso, é tentar mudar a sociedade para mudar o ser humano. Mas para que essas mudanças deem certo, precisa de um novo ser humano. E o novo ser humano só é possível a partir do novo nascimento. Bom, mas avançando aqui para o nosso segundo tópico, a visão bíblica da história e do ser humano, né? A visão bíblica, então, mostra para nós uma visão completamente diferente do que seja a história, do que seja o ser humano. Primeiro ponto, Deus governa a história. Então, nada acontece por acaso. A gente olha para o relato bíblico e a gente percebe isso claramente, como Deus levanta e derruba reinos, coloca reis no trono e tira outros, né? Então, ele conduz todas as coisas de acordo com o seu propósito. Os seus propósitos não podem ser frustrados. Segundo, o ser humano foi criado com dignidade. A gente olha lá para o relato do Gênesis e a gente percebe claramente que ele foi criado à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. E por isso ele é alguém responsável moralmente pelas suas escolhas. É o tal do livre-arbítrio, né, com o qual Deus nos dotou. Então não, nós não somos um produto das estruturas materiais, das estruturas econômicas, nós somos livres. Então, vê como isso contrasta com essa visão atual, né, que muitas pessoas têm aqui dos criminosos como vítimas da sociedade, né, são um produto do meio e blá 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 blá. Nada disso, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não somos, então, vítimas das circunstâncias, né? Nós somos seres que temos essa dignidade, a dignidade de poder também escolher livremente o que fazer e aí também, então, ser responsabilizado quando as nossas atitudes não são as mais adequadas. Agora, terceiro ponto. O terceiro tópico traz a ideia de que a resposta bíblica à justiça não é violência nem revolução, mas é amor ao próximo, serviço e solidariedade cristã. Então aqui, professor, o autor da lição ele traz o exemplo da chamada igreja primitiva, né? Aquela retratada lá nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos. E você pode aprofundar aqui essa referência para reforçar que a Bíblia ela não ignora a injustiça. E esse acho que é o grande ponto, né? Aquilo que atrai as pessoas para essa forma de analisar a sociedade, né? É justamente a questão de
as injustiças, né? Você precisa lidar com isso, você não pode ser alguém que vai compartilhar desse mundo injusto, né? Você vai permitir que as injustiças aconteçam, né? Você precisa ser alguém que luta contra isso. Então o que a Bíblia está, na verdade, querendo nos mostrar, o que esse texto lá do livro de Atos, aqui citado pelo comentarista, apresenta, é que justamente a Bíblia ela está preocupada não em tratar os efeitos dessa injustiça no mundo, mas sim de tratar a raiz das injustiças, que é o pecado que está dentro do coração humano. Bom, o último tópico dessa lição tem como tema consequências práticas e espirituais dessa visão. E aqui, professor, são apresentadas algumas das consequências, sendo que a primeira delas é a perseguição religiosa. Como eu já mencionei, o autor da lição ele trata aqui o materialismo histórico quase como que um sinônimo do marxismo, né? Num contexto mais amplo, englobando então ali as consequências dos sistemas de governo baseados nesse pensamento que existiram ao longo do tempo. A gente pode citar aqui, por exemplo, o leninismo, o stalinismo, lá na antiga União Soviética, né? Então, para quem lembra aí das aulas de história, né? Lenin é o primeiro a fazer a Revolução Russa, lá em 1917, e trazer as ideias do Marx, então, para o contexto daquela Rússia, uma Rússia muito rural ainda, né? Mesmo ali uma Rússia, digamos, medieval, mesmo em pleno século XX já, né? Aí depois o Stalin vai dar continuidade àquelas ideias ali, a Revolução do Lenin. Na China, nós vamos ter o maoísmo, né, o Mao Zedong, né, como é chamado, o Mao Tse-tung, em outras traduções, e ele vai implantar, então, um marxismo, uma visão de Marx, uma interpretação de Marx na China. Em Cuba, nós vamos ver lá o Fidel Castro, com o apoio do famoso Che Guevara, né, o pessoal gosta de usar essa camisa aí com a cara do Che Guevara, né, e, enfim, muitos ignoram, né, exatamente o que está por detrás da verdadeira história aqui da Revolução Cubana. Mas, enfim, isso só para a gente ficar aqui nos exemplos mais conhecidos, né? São pessoas, são regimes, sistemas de governo que buscaram trazer essas ideias derivadas do materialismo histórico do Marx para o sistema de governo. E nesses sistemas de governo, então, onde essas pessoas governaram, a fé cristã passou a ser vista como uma ameaça. E por quê? Porque o cristão reconhece uma autoridade que está acima do Estado, que é Deus. E aí surgem as perseguições, surgem os fechamentos de igreja, as tentativas de silenciar a fé. Mas se não serve de consolo, né? Quanto mais perseguição vem, né? A gente vê que a igreja ela permanece firme, ela vai crescendo, o evangelho continua avançando, mesmo nesses países, né, que passaram por essas revoluções comunistas. Então isso é algo a se glorificar a Deus. Agora, isso você pode aqui até no segundo ponto aqui do tópico 3, que fala do fracasso da utopia, né? Você pode inclusive mencionar essas questões, que todos esses regimes precisaram usar de força, usar de violência para ficar no poder, para implantar a força, então, aquelas ideias ali, as ideias dessa igualdade plena, né? E todas elas fracassaram. Então, o segundo tópico trabalha justamente essa ideia do fracasso da utopia. A promessa era de uma sociedade perfeita, sem desigualdade, sem injustiça, mas na prática o que se viu então foram regimes autoritários, sofrimento, prisões, perseguições, concentração de poder, né, nas mãos ali de um único líder ou de uma classe de líderes, né, de um partido político, né? E o motivo é muito simples. O problema do mundo não está só no sistema, o problema do mundo está no coração humano. De modo que quando a gente ignora o pecado, a gente tem apenas soluções ilusórias, soluções passageiras. Durante um certo tempo pode ser que realmente as situações tenham sido mudadas. Ninguém há de dizer que talvez os primeiros anos do leninismo ali realmente trouxe mudanças para muitas pessoas, para muitas classes sociais daquela sociedade. Foi, digamos, um avanço em relação ao que havia antes, né, que era o czarismo lá com os czares, né, aquela coisa da monarquia absolutista lá. Houve então realmente um avanço, mas isso foi passageiro, isso foi ilusório, né? Então o evangelho, por outro lado, ele é realista, ele reconhece o problema, oferece uma transformação verdadeira. E aonde o evangelho chega, essa transformação ela é imediata. Para ilustrar esse ponto, professor, você pode inclusive citar aqui um fato histórico da Segunda Guerra Mundial, que eu estava recordando ao estudar essa lição. Em 1941, né, durante a primeira fase ainda ali da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética e a Rússia, aliás, a Alemanha, tinham um acordo, né, o pacto de paz, ali, um acordo de paz entre eles, o pacto Ribbentrop-Molotov, né? E em 1941 a Alemanha descumpriu esse acordo, né, o pacto de não agressão, como era chamado, e invadiu a União Soviética, né, a famosa Operação Barbarossa. E, enfim,
muitos dos lugares ali, dos estados, né, das cidades que estavam sob o domínio dessa visão ideológica inspirada no Marx, né, eles receberam os invasores nazistas ali como se fossem libertadores. Então isso aqui é interessante, né? Essa chegada das tropas nazistas era saudada pela população, né? Tem fotos, tem vídeos, tem relatos disso, né? A população via assim como libertadores, né? Agora chegaram os nossos salvadores que vão nos tirar desse regime que oprime, que é um regime sangrento, cruel e tudo mais. Então olha que interessante, né? A gente sabe bem, né, hoje quem eram os nazistas, né? Mas até eles, naquele contexto, foram considerados melhores do que o regime que, em tese, deveria trazer a sociedade perfeita, deveria trazer a sociedade sem injustiças. Então, a verdade é que isso é uma prova, né, de quão mal, né, essas ideias fazem quando são realmente aplicadas na realidade. E claro que aqui, professor, é importante mencionar que essa visão também não durou muito, né? Então, logo ficou evidente para aquelas populações que essa libertação não seria realmente uma libertação, né? Foi somente a troca de uma opressão por outra, né? Então, os nazistas também começaram a oprimir aquele pessoal novamente. Então, é importante destacar aqui, não se trata de forma alguma de defender o nazismo, de relativizar os seus crimes, né? Pelo contrário. É um exemplo só para mostrar como que a troca de um sistema por outro, né, como o materialismo diz que o problema é o sistema, né, mas trocou-se o sistema, mas sem transformação do ser humano, somente está mudando ali a forma de opressão. E para a gente trazer aqui mais um nome para você se aprofundar depois, se quiser, e também tentar escapar daquela dicotomia, né, de direita e esquerda, porque o comunismo é de esquerda, o nazismo é de direita, né, extrema direita, mas temos um nome aqui da pensadora Hannah Arendt. Então a Hannah Arendt, ela trabalha com a ideia de analisar tanto o nazismo quanto o stalinismo, né, o comunismo, como expressões de regimes totalitários. Então ela traz aqui a ideia do totalitarismo, né, que são sistemas que vão além dessa questão de direita e esquerda, né? São sistemas que buscam controlar completamente a vida das pessoas. E isso nos leva a uma conclusão muito importante. Qualquer sistema que tente controlar o ser humano, além de ser um sistema opressor, ele está ali tentando ocupar o lugar de Deus. Afinal, essa transformação interna, né, essa transformação pessoal, é algo que somente Deus consegue fazer. E qualquer líder, qualquer sistema político que tente trazer essa transformação, essa mudança, está, na verdade, querendo tomar o lugar de Deus. E isso é extremamente arriscado, né? O terceiro ponto aqui, para a gente ir se encaminhando aqui para o final, é o testemunho da igreja. Em meio ao mundo em crise, a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo, é o que nos coloca aqui o comentarista da lição. E o poder da igreja, então, não está na força política, mas na cruz de Cristo. Embora hoje muitas pessoas estão olhando para a igreja, vendo a igreja, o movimento evangélico, enfim, como algo que pode trazer votos, que pode mudar os destinos das eleições, né? Mas o poder não está nessa força política da igreja, mas sim no evangelho, a transformação que a cruz traz. E isso mostra, então, na prática, que a verdadeira justiça ela nasce de corações transformados. Somente o amor ao próximo, né? Essa base do cristianismo, ele é realmente aquilo que vai fazer essa diferença. Então, mais do que discutir teorias, nós somos chamados a viver e testemunhar o evangelho. Então, não se trata aqui de uma questão de esquerda ou direita, né? Mas é uma questão de cima, né? É de esquerda ou direita, não, eu sou do alto, né? É ali que está realmente aquilo que vai mudar a sociedade. E aí, para desafiar os seus jovens a adotar uma postura de testemunha, né? Pegando carona nesse tópico final, eu quero nesse vídeo aqui reforçar a indicação que eu já dei lá no primeiro vídeo de uma metodologia prática aqui que você pode utilizar então ao longo desse trimestre. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar no card aqui ao lado. Mas em resumo é o seguinte, a metodologia dos microgrupos de ação semanal. A gente adota essa mesma estratégia no discipulado jovem aqui na Assembleia de Deus em Joinville. É o nosso discipulado conhecido pelo nome de Academia de Discípulos, né? Então, qual que é o primeiro passo dessa metodologia? Você vai dar a sua aula, né, normal, como a gente está fazendo aqui, e aí depois da exposição da aula, você vai dividir a sua turma em microgrupos, grupos ali de 3 até 5 alunos, e aí você vai dar alguns minutinhos para que eles conversem. Você coloca uma pergunta, né? Uma pergunta dirigida, uma conversa dirigida, e você deixa ali que eles debatam, discutam entre eles. A ideia do microgrupo é para que todos eles tenham tempo para falar um pouquinho, né? E também
para criar mais intimidade, né? Talvez no grande grupo até algum jovem lá que vai ficar com vergonha de falar, vai ficar com vergonha de opinar, né? Mas ali no microgrupo são 3, 4, 5 jovens que eles se conhecem, né? Já estão ali há um tempo caminhando juntos, então fica mais fácil para eles se abrirem. E por ser um grupo menor, né? Todos os 3, 4, 5 membros conseguem falar um pouquinho dentro desse tempo limitado que geralmente o professor acaba tendo aqui no final da lição, né? Inclusive há professores que não conseguem terminar a lição, né? Gastam muito tempo ali nos tópicos iniciais. Então isso é importante a gente cuidar muito com o tempo. Então, primeira etapa, os jovens vão refletir sobre aquilo que foi estudado. Então você pode pedir que eles conversem ali com perguntas dirigidas, né? Perguntas como, onde que a gente vê o materialismo histórico hoje? Qual que é o perigo que essa visão traz na atualidade? Né? Como que a Bíblia responde a essas questões? Né? Como que ela contrasta? Né? Então você deixa eles conversar ali uns 5 minutinhos para eles discutir esse assunto. E aí passa para a segunda etapa. Na segunda etapa, ainda dentro daquele microgrupo, você vai pedir para que eles criem ali um combinado da semana. E esse combinado da semana é uma prática concreta baseada no assunto da aula. Para ajudar nisso, você pode inclusive usar aqui o conceito de metas SMART, né? Explicando para eles, né, de forma simples, né, o que é uma meta SMART. Então, você coloca, a tarefa de vocês é criar um combinado semanal prático, né, na forma de uma meta SMART. Está aparecendo aqui do lado, né? O que é a meta SMART? Específico, mensurável, alcançável ou atingível, relevante e com tempo definido. Então, não adianta eles, por exemplo, falarem, eu vou orar mais, né? Então vamos orar aí para que o materialismo seja contido, né? Não, orar mais, né? Não é algo claro, não é algo específico. Então precisa ser algo claro, como por exemplo, eu vou orar 5 minutos por dia, durante esta semana, todas as noites, em prol disso, daquilo. Então isso aí se torna realmente algo SMART. Uma outra ferramenta também que você pode mostrar ali para eles, para ajudar eles a criar essa meta SMART, é uma conhecida como o 5W2H, então também está aparecendo aqui ao lado, né? Essa ferramenta, ela é baseada aqui nessas palavras, nessas perguntas então do inglês, né? O que vou fazer, por que vou fazer, como, quando, quem, onde, né? Quanto vai custar. Então essa é uma ferramenta também muito interessante para você ajudar os alunos aqui a refletir, né? E sair apenas da intenção e passar para a prática. Alguns exemplos aqui também que você pode colocar, né? Geralmente os jovens nos surpreendem aqui, eles trazem metas bem interessantes, né? A gente já tem alguma experiência aqui no Discipulado Jovem em Joinville, né? Algumas congregações, e a gente sempre se surpreende aqui com os combinados ali que eles fazem. Mas, né, para ajudar aí, quem sabe, no tempo, você pode então trazer alguns conselhos para eles, né? Então, por exemplo, primeiro ponto aqui, vigiar os pensamentos durante a semana, identificando ideias que excluem Deus e substituindo então esses pensamentos por verdades bíblicas, né? Algo como, quando eu perceber um pensamento que reduz tudo ao material, né, que pensa só no agora, no aqui e agora, eu vou lembrar que Deus governa a história, eu vou lembrar aqui de um texto bíblico, né? Enfim, então isso aqui pode ser algo interessante, né? Fazer policiar aqui o seu pensamento. Também poderia ser, aqui um outro exemplo, fazer essa mesma questão, mas não em relação ao meu pensamento, em relação à questão da mídia, a questão das redes sociais, a questão dos filmes, das séries. Esse pensamento aqui não está realmente indo de encontro à palavra de Deus, né? Um choque contra a Bíblia, né? E aí tentar substituir ele ali por uma programação, enfim, algo que vai realmente trazer edificação e não algo que vai te afastar de Deus. Mais um exemplo, orar especificamente por discernimento. Então, pedindo aqui a Deus sabedoria, né, para não absorver tudo que vem nas redes sociais, tudo que vem na escola, sem filtrar pela palavra de Deus, né? Então, uma dica interessante. Letra C aqui, mais um. Trabalhar a questão do contentamento, né, baseado no texto bíblico aqui da lição, evitando comparações e a ideia de que a felicidade está apenas em bens materiais, em condições financeiras, né? Então, interessante também essa dica. Letra D, algo mais prático aqui, ó. Praticar a solidariedade cristã com consciência bíblica, não como uma ideologia, mas como expressão do amor de Deus, ajudando alguém de forma intencional durante a semana. Então isso aqui é bem interessante, porque uma das
questões que mais atrai o jovem é justamente isso. Não, essa visão aqui materialista da história, né, essa visão de consciência social, de justiça social, ela faz realmente uma transformação, algo que a igreja não está fazendo. Então aqui você leva o seu jovem a intencionalmente, né, baseado no amor ao próximo, no princípio da solidariedade, né, que foi mencionado na lição, você faz então com que ele pratique isso, afastando então ele de fazer aquilo pela ideologia. Inclusive para a gente fechar aqui a nossa conversa, né, há um perigo muito grande quando a gente demoniza, quando a gente tem uma visão assim muito de choque contra qualquer ideia que venha, digamos assim, do outro lado. Então a gente está analisando aqui o materialismo. O materialismo muitas vezes está ligado com essas ideias progressistas, ideias de justiça social, de desigualdade. E muitas pessoas, às vezes, então, por verem nisso coisas que vai afastar de Deus, acabam então pegando tudo que vem daquele lado como se fosse algo errado. E aí você meio que abandona os pobres, você meio que abandona a luta por mais igualdade, né, que são causas bíblicas também. Então a gente precisa tomar muito cuidado de adotar uma postura equilibrada nesse sentido. Você vai fazer coisas que hoje estão sobre a bandeira da esquerda, sobre a bandeira do comunismo, sobre bandeiras que são contrárias à palavra de Deus, mas aquilo que eles estão fazendo é certo, então você vai fazer a prática, mas você vai fazer a prática pela Bíblia e não pela ideologia. Então acho que isso é algo muito importante aqui, que a gente precisa pensar nisso também. Como se diz assim, você não pode jogar a água suja junto com o bebê, né? Jogar o bebê junto com a água suja, né? Você vai jogar apenas a água suja fora. Então, são alguns pontos aí que a gente precisa tomar cuidado, ter essa postura equilibrada aqui em todos os sentidos. Então é isso. Fica aqui essas sugestões, né? Se você perceber aí que os seus alunos estão com dificuldade, né? Você pode ajudar. Mas como eu disse, né? Nessa faixa etária muitas vezes nós somos surpreendidos aqui com combinados muito legais aqui que eles estabelecem. E o interessante é que na semana que vem você dê um tempinho, então, para que os microgrupos façam ali uma prestação de contas, né? Pode ser entre eles mesmo, lá no microgrupo, ou pode ser até mesmo no grande grupo, né? No começo da aula, ou no começo da dinâmica, né? Se você for adotar essa metodologia todas as aulas, né? Então você sempre vai fazer 30 minutos, 40 minutos da exposição do conteúdo, e aí reserva 15, 20 minutos para fazer a metodologia ali ao final, né? Agora o legal é que eles compartilhem essa experiência, né, da semana, né, contando ali o que deu certo, o que pode ser ajustado, né, e claro, a ideia é seguir usando a metodologia ao longo do trimestre. E então eles vão continuar praticando também cada combinado desses, né, porque aí a gente vai chegar lá no final da revista com 13, 12 novas práticas aqui em ação, né? Então pensa como que isso pode ser realmente transformador para os seus jovens, né? Então fica aqui essa sugestão para vocês. Quem quiser conhecer mais detalhes sobre o uso dessa metodologia no discipulado com jovens, procure nas redes sociais, né? Está aqui do lado, @academia.discípulos, ou o meu arroba também, professor Tiago Nascimento, tudo junto. E a gente vai ter o maior prazer de apresentar esse projeto aí para vocês. Temos alguns materiais, né, em PDF, né, online, que a gente pode compartilhar com vocês aí sem problema nenhum. Bom, para fechar aqui o nosso vídeo, quero só reforçar então esse alerta pedagógico aqui, né, professor? Primeiro, evite transformar essa aula num debate político partidário. O foco não pode ser defender um sistema, um partido, uma ideologia. Como a gente já conversou um pouquinho aqui antes, né? Às vezes a gente tem um pensamento, o próprio cristianismo, a própria interpretação que nós temos da Bíblia se torna uma ideologia. E aí você se fecha, né, para todas as coisas boas que talvez possam vir de algumas dessas ferramentas e grupos sociais, enfim. Então, o foco aqui é o quê? É formar cosmovisão bíblica, pensamento crítico, maturidade espiritual. O objetivo não é dizer para os jovens o que eles têm que pensar, inclusive a própria metodologia já é para isso, né? Para que eles combinem entre eles, né? Para que não venha do líder algo imposto, né? Do que eles têm que cumprir naquela semana, né? Então, ensinar eles a analisar os seus pensamentos, analisar o que eles recebem de informações da mídia e pensar com a mente de Cristo, até à luz aqui do nosso texto principal, né? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10 e 15. Então, essa é uma aula sensível e também uma grande oportunidade. Os nossos alunos já estão sendo formados por essas ideias aí, ideias baseadas no materialismo histórico, no marxismo, né? Todos os dias eles estão em contato com essas ideias. Mas agora nós temos então a oportunidade de formar neles uma mente firmada
na palavra de Deus. Que Deus te dê sabedoria, te dê graça, discernimento para conduzir essa aula. E que essa lição não fique então só no conteúdo, mas que ela gere transformação real na vida dos seus alunos. E se esse conteúdo te ajudou, peço que compartilhe com outro professor, se inscreve no canal, me conta aqui nos comentários, né, se você vai aplicar essa metodologia, né, o que você achou desse comentário que nós fizemos aqui. E a gente se vê aqui, se Deus permitir, no próximo vídeo, na semana que vem. Forte abraço, fiquem todos com a paz do Senhor.